Bom dia para todo mundo que está chegando. Bom dia, bom dia. Esse aqui, para quem não se lembra, é o palco de tecnologia, inovação e carreira. Então, eu vou te dizer que eu estou bastante feliz de ver que esse palco está cheio. Estamos quase sem lugar para sentar. Então, quem está em pé, eu sugeriria dar uma olhadinha na cadeira. Ó, tem uma ali, porque senão vai ficar sem. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui. Eu gostaria de agradecer a Ju, que acabou de dar a apresentação ali embaixo. Vocês viram, foi muito legal, foi incrível. E vamos ir para as próximas apresentações. Mas antes, eu queria também lembrar que esse evento foi possível por causa dos nossos patrocinadores, que são a Code One, a ClickSign, a Andela e a KnowBefore. Eles têm stands lá embaixo. Quando vocês tiverem a chance, vão lá, dar uma conversada, uma galera super bacana, tem muita coisa legal. Vocês deveriam ir, dar uma experimentada e tudo mais. Agora, quem vai palestrar aqui nesse palco vai ser o Lindolf Lorne Rodrigues. Nice. Lindolf tem 20 anos já na carreira. Ele já foi um líder técnico. Na verdade, eu acho que ele ainda trabalha como líder técnico, tendo começado uns 6 anos atrás. E ele é o tipo de pessoa que vai ter muita coisa para ensinar. Por quê? Porque ele aprendeu a visualizar o trabalho de programação, o trabalho de desenvolvedor, o trabalho do líder técnico como uma coisa que abrange mais do que só código. Ele entende que a visão de business, a visão de produto, todas essas se juntam e culminam no que acaba sendo o trabalho final. Por isso, a palestra dele vai ser o que eu aprendi sendo um líder técnico. Vai falar sobre coisas como o débito técnico, vai falar coisas sobre como lidar com a equipe, com os problemas afins. E, sem mais delongas, por favor, Lindolf. Bom dia, pessoal. Baita discurso da Charlotte, não estava preparado, não. Estou me acostumando ainda com o controle aqui, ó. Chique, né? Bom, sou eu. Sou o Lorne em qualquer rede social que importa, né? Vocês podem ver ali, tem um link, um logotipo do LinkedIn, do Twitter, do GitHub. Imaginar, é mais difícil colocar esses logotipos e achar ele para colocar na palestra do que fazer a palestra. Eu desisti. Eu estava atrasado já. E o porquê Lorne, né? É as iniciais do meu nome, simples assim. Começou lá no IRC, alguns conhecem como Mirk, né? E esse aqui é o meu relato pessoal, né? Muito legal que tem bastante gente aqui, muitas mulheres, né? Seria muito legal, quem sabe na RubyConf 2023 tem um relato de uma líder técnica mulher aí também, né? Que deve ter um caminho bem diferente. Não é interessante saber que tem vários caminhos, né? Não sei se todo mundo aqui é de São Paulo, mas São Paulo tem vários caminhos para chegar no lugar. Uns demoram mais, outros é mais rápido, outros você pega trânsito. Então, assim também é na carreira, no dia a dia. Mas vamos lá. O conceito de líder técnico, se eu falar no microfone ajuda, é algo que muda muito de empresa para empresa, né? Em algumas empresas é um cargo, em algumas empresas é um papel. Muitas empresas de consultoria você tem um papel de líder técnico, não existe o cargo em si, né? Isso varia muito. Na minha experiência, eu comecei no cargo, né? E até chegar no cargo, eu tive as responsabilidades, né? Então, antes de realmente ter o cargo de líder técnico, eu tive ali um ano e meio, já fazendo as coisas de líder técnico, mas sem ter o cargo, né? Indo em reuniões que precisavam e tal. Então, são coisas que, com todas essas modas e discussões, né? Existe sênior de 2 anos, existe sênior de 1 ano, não existe, tem que ser 20 anos, tem que ter cabelo branco para ser sênior. Todas essas discussões, né? Esse contexto de sênior, isso varia de empresa para empresa. Então, se você comparar a sua empresa com outra empresa, vai ser muito difícil. Então, isso é um contexto assim local, né? Indo mais para a parte de programa, não é um contexto global. Então, e no meu ponto de vista, na minha carreira, eu nunca liguei muito para esse negócio de cargo. Na verdade, isso é meio novo, assim, né? Para quem é mais antigo de RubyConf, existe até uma piada ali em 2012, 2013, que era o Senior Developer, né? Que era o pessoal brincava, que era uma imagem que tinha um bigodão, assim. Porque não tinha esse negócio de cargo, né? E pode me chamar de estagiário, pagando meu salário lá que eu acho que eu devo receber, eu não ligo, né? Então, eu acho que eu tenho esse conceito que eu imagino que deve ser diferente para todo mundo, né?
E a principal diferença, quando você sai para o cargo de líder técnico, né, para o cargo ou para o papel, vou falar cargo agora, senão vou me confundir e gaguejar mais ainda, é que você para de criar coisa e você precisa ajudar outras pessoas a criar esse conteúdo. Essa é a principal diferença, né? Essa palavra, eu deixei alguns termos em inglês, apesar de eu não gostar muito, porque fica fácil de você pegar, colocar isso no Google e achar mais informações, né? Então, é um maker versus um multiplier. Você ser um multiplicador de conhecimento, né? Isso é muito legal, mas é um desafio incrível. Você está ali no dia a dia, comitando, feliz da vida, você fala com a máquina, você, né? Tem reuniões, o stand-up é de 15 minutos, e de repente você tem que ajudar as pessoas a entender conceitos, e você não sabe explicar aquilo, porque literalmente você era um cara técnico, você não é um professor, né? São escolas diferentes, né? Então, são muitas coisas que você precisa entender para começar a isso. E quando eu comecei com isso, a principal coisa, e tem muitos colegas e ex-colegas de trabalho aqui, e eu tinha que ouvir mais e falar menos, né? Eu sempre tentei falar muito, eu pensei, não, eu estou falando demais. Principalmente na pandemia, você tinha aquelas salas de reunião com 20 pessoas, 15 pessoas, e uma só falando, e as outras ali paralisadas, possivelmente no alt-tab do G1, ou vendo o que está acontecendo no UOL e tal. Como é que você faz para poder falar, gente, estamos numa reunião aqui, eu não acredito em trabalho sozinho, eu acredito em trabalho de equipe, né? Diversidade é isso, opiniões diferentes. Tem que usar o banco tal, acho que tem que fazer isso, tem que fazer uma camada de cache, tem que fazer aqui. Então, a gente precisa ter essa interatividade, né? E como é que faz para poder incentivar isso, né? E também, indo mais para o lado de negócio, você também precisa conquistar a confiança de todos os seus pares, né? Seja desenvolvedor, seja PO, stakeholder, diretoria, né? Não é porque você tem agora o cargo que você está lá, não. Você não tira uma carteirinha com RFID e fala, opa, eu sou líder técnico, deixa eu passar aqui minha senha. Não é assim, né? Você precisa ir com calma ali, conquistar a confiança das pessoas, né? Isso é bem complicado. E outra coisa, isso é mais pessoal meu, né? E aí fica a recomendação de cada um, né? O time entregou, parabéns time. O time falhou, a culpa é do líder. Isso é uma coisa minha, não é uma coisa que a empresa me impôs, era uma coisa que eu tinha pessoal, assim, porque em algum momento, quando o time falhou, eu errei. Eu não vi alguma coisa que eu devia ter visto, menosprezei alguma coisa. Gente, é normal errar. Então, e sendo um cargo de líder técnico, era importante para mim eu assumi o erro, né? É muito fácil vocês falar, foi o Júnior, foi o Pleno. Não fui eu que errei. Eu devia ter, a gente devia ter pensado num CI mais automatizado para ele não ter que fazer tantas coisas manuais. A gente devia ter pensado essa tarefa que ele estava fazendo era um pouco mais complicado, talvez ele tinha que ter um pareamento. E aí, só que aí tem tudo ônus e bônus, né? E eu vou falar mais sobre esses detalhes para frente. O tempo aqui passa rápido, hein? Bom, começando sobre a arquitetura, eu sei que tem muita gente técnica aqui, mas deixa eu pegar minhas notas aqui. Uma coisa que eu percebi é que a tecnologia não é tão importante quanto a gente acha que é. É muito legal você pegar alguma coisa nova que o fulano lançou, o pessoal de Node.js aí que tem que fazer isso quase que semanalmente, e testar aquele framework. É muito legal isso. Caramba, muito fácil e tal. Só que, na prática, gente, um HTML estático rende 50 mil reais se você está resolvendo o problema correto. Isso, de um lado, é legal do ponto de vista financeiro, né? Do outro lado, é triste do ponto de vista tecnológico. E tem essa frase do Steve Jobs, que é um cara muito polêmico, né? Mas essa frase dele é interessante, que quando você vai fazer alguma coisa, você precisa começar com a experiência do usuário para depois ir para a tecnologia. Não o contrário, né? Às vezes, isso foi uma das principais coisas que eu fui percebendo, tanto da área de negócios, PO e tal, quanto o pessoal de dev, né? O que a gente está tentando resolver aqui? E eu possivelmente tenho essa um pouco de visão de negócio, porque eu acho que participei de algumas conferências de startup e tal, né? Já comprei meus domínios lá achando que eu ia aposentar com o domínio e, putz, tem que renovar. Nossa, tive uma ideia aqui, vou reservar o domínio, que é uma ideia fantástica.
e vai ser incrível, e eu vou programar, e aí você faz o Rails init lá, coloca no Heroku, e um ano depois chega o segundo boleto, você fala, então, tem esse boleto aqui, vai vencer seu domínio. Você fala, ih, rapaz, não fiz... Não, mas esse ano vai. Esse ano agora, o segundo ano é o ano do meu domínio aqui. E aí não vai. Então, com isso, eu acabei estudando bastante coisas de negócio, né? Vendo, me interessei bastante. E isso acabou me ajudando um pouco na carreira técnica, né? E entendendo essa outra parte de quais são as métricas que a gente vai mexer com isso, né? Será que isso vai diminuir o número de chamados do suporte? Será que isso vai melhorar nosso orçamento? Quando não, chega aquela... o pessoal de UX, né, faz uma interface incrível, assim, você fala, caramba, isso aqui é legal, a tela só falta virar de ponta cabeça e você nem sabe como é que vai fazer aquilo. Fala, legal, essa interface é incrível, só que isso aqui não é entregável, né? Como é que a gente consegue dividir isso aqui em 2, 3, 4 versões até chegar nisso? Na minha experiência, às vezes não chega naquilo, porque às vezes não é aquilo que o cliente quer, né? Do papel, tudo é bacana. E é difícil falar com isso, porque você tem que falar de um jeito que você não está falando mal do trabalho do X. Está falando, cara, isso é muito legal, mas pior, para eu fazer isso aqui, vai demorar muito, a gente não tem recurso de infraestrutura para fazer isso. Eu preciso de um sistema de fila que não existe ainda. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Qual seria o mínimo disso aqui que a gente precisa? Que problema que a gente está tentando resolver? Aí você entende, por exemplo, que o X faz entrevista com o usuário. O usuário vai lá e clica nas coisas. Nossa, como é que você usaria esse recurso? Então, é uma parte interessante que você fica ali no limiar, né, do conhecimento, só o básico mesmo, para poder entender e chegar numa negociação para falar, ó, vamos fazer essa parte dessa forma, essa outra parte é melhor. E, às vezes, gente, a negociação não dá certo. E tudo bem. Conflito eu, pessoalmente, as reuniões que eu mais gostava é quando tinha 4 pessoas e cada um tinha uma opinião diferente sobre o assunto. Todo mundo defendesse sua opinião ali com argumentos certinho e tal, a gente ia ter uma quinta opinião que ia ser melhor para todo mundo ia aprender e óbvio, você teria que ceder, todo mundo teria que ceder, né? E às vezes isso não fica claro para os dois ali, porque quando você está discutindo um assunto há muito tempo, você fica preso no viés ali. Então é bom, assim como na esfera civil aqui, né, tem o juiz e tal para resolver problemas, você vai lá e fala com o gerente do gerente, fala, pessoal, tem esse problema aqui, tem que entregar isso, tem esse orçamento, o líder técnico aqui falou que isso é muito complicado, que isso aqui vai demorar, por causa disso, disso e disso, o que a gente pode fazer? E chegar ali, é bom para poder resolver conflito, né? Mas é o tipo de coisa que você tem que lidar mais cedo ou mais tarde como líder técnico, né? E agora já indo um pouco mais para a parte técnica, né? E ainda com o pé de produto, porque esse é o tipo de coisa que é técnico, mas eu gostava de deixar bem claro para o pessoal de produto, até para eles saberem vender as coisas, né? É uma técnica que chama matriz de resiliência. Mais uma vez, deixa o nome em inglês para vocês conseguirem mais informações depois. Em que você consegue dizer bem simples como é que estão acoplados os seus sistemas locais na sua aplicação e com sistemas de fora. Então, por exemplo, no exemplo que a gente está vendo ali, se o banco de dados cair, o dashboard da aplicação vai ficar fora. Parece óbvio, né? Então, beleza, legal. Se o banco de dados cair, o sistema de login não vai funcionar muito bem. O que tiver em cache ali funciona, o que não tiver não funciona. E com isso você deixa claro, e aí vamos supor que para a empresa, para a área de negócio, não. Se o banco de dados cair, eu preciso do dashboard funcionando. Maravilha, isso era tudo que eu queria ouvir. Tem um projeto aqui de 6 meses para a gente fazer agora, possivelmente, com uma arquitetura muito mais resiliente e tal, mas você está fazendo uma coisa técnica com um motivo negócio, porque o usuário precisa disso, você tem essa âncora, que você não está fazendo, não vai usar a tecnologia XYZ porque é legal, você vai usar, nossa, talvez vai haver um problema do cliente bacana aqui, o cliente vai usar e tal. E você também descobre, às vezes, aberrações, principalmente quando você pega sistemas que já estão prontos e você precisa entender, e aí você tira essa foto, né? Então, essa matriz de resiliência também pode fazer intrasistemas, né? Então, você pode descobrir, por exemplo, se você tem um sistema que vai criar blog, você não consegue criar blog, criar um post no blog se o sistema financeiro estiver fora. Porque antes dele criar o post, ele verifica se a sua mensalidade está ativa. Fala, sério isso, gente? Por que está dessa forma, né? O quão ruim isso é para o cliente, né?
Ah, mas o sistema financeiro não cai tanto. Mas, gente, não precisa ter esse amor tanto. O cara pagando um mensal ali já está ok, né? Então, são coisas que, às vezes, você tira uma foto e você consegue visualizar e até ter um motivo para aquele seu débito técnico. Porque tudo tem um motivo para ser feito. Às vezes, a pessoa não entendeu o problema na época, a gente não estava lá quando o sistema foi feito. Então, essa matriz de resiliência, ela ajuda nesse contexto. E acho que eu falei todo esse slide. Bom, e aí, nosso clássico débito técnico, né? Que a gente sempre reclama. E eu estou falando muita coisa aqui, de líder técnico e tal, mas tem muita coisa aqui que eu não digo que o júnior e o pleno pode usar, porque na minha visão de júnior e pleno está muito mais preocupado, ansioso e suando ali com a linguagem. Putz, como é que eu vou fazer essa funcionalidade e tal? Mas eu acho que quando você passa de pleno para sênior, está começando ali, você já tem que se preocupar com alguma dessas coisas, né? Então, esse débito técnico é muito problemático. Você precisa descobrir um jeito de explicar isso para a área de negócio, para o stakeholder, que essa funcionalidade é a terceira vez que a gente tenta colocar ela em produção e fez rollback, porque está com um problema de débito técnico aqui muito grande. E talvez na quarta e na quinta vez vai acontecer de novo, porque no ninho de mafagafo existe um código, né? Às vezes acontece isso. Você precisa saber vender isso até que... Só que aí é um custo. Se você fala que a hora que arrumar esse débito técnico, problema recorrente A, B e C vai parar de sumir, eles precisam sumir. Então, assim, é um risco que você põe que volta para aquele slide lá de confiança. Pô, o cara falou que ia sumir, sumiu. Pô, o cara falou que ia sumir, não sumiu. Pô, esse cara aí, mano, é líder técnico, como é que é? Então, assim, é um negócio complicado, você precisa sempre analisar. E faz parte do nosso papel, vou usar a palavra como desenvolvedor aqui, de saber vender o débito técnico, né? E essas imagens são engraçadas e tal, mas a gente precisa saber explicar isso para o PO, né? Essas coisas que acontecem. Falando um pouco mais de arquitetura, uma coisa que me ajudou muito, e mais uma vez, tudo isso daqui são documentos que o pessoal de negócio tinha acesso. Eu ficava muito feliz quando o PO mostrava o C4 Model assim, chorava e tal, porque é um negócio técnico, mas ele não é muito, ele é imutável, porque se a gente pega, vou usar o laser aqui, verde. Se a gente pega essa caixinha azul aqui, primeiro o que é o C4 Model, né? Ele é bem simples, só para dar um mapa de como que é a sua arquitetura. Por que C4? Porque ele tem 4 níveis. Esse aqui é o primeiro nível, é o que eu mais usei. Eu fiz alguns níveis 2 algumas vezes e tal, que você daria um zoom nessa caixinha aqui, mas nunca precisei na prática. E o próprio autor fala que o 4º nível, que você já fala como é que as classes vão se falar e tal, ele nunca precisou. Então, a caixinha azul é um sistema que está sob sua responsabilidade, a caixinha cinza é um sistema que está sob responsabilidade de outro departamento ou uma API de fora. Simples assim. O que acontece se essa caixinha azul mudar de Rails para Sinatra? Nada, porque não tem tecnologia aqui. Você está falando só sobre o que o sistema faz, o que ele faz, como interage. Então, essa que é a principal vantagem desse C4. Você tem uma visão macro que você consegue falar para pessoas não técnicas, falar, a gente vai falar aqui e tal. E quando você tem um refinamento, precisa colocar funcionalidade nova. Precisa adicionar quantas vezes o usuário clicou no banner tal. Você abre o C4 e fica claro ali quais são os limites da aplicação. Poxa, se a gente colocar isso nessa aplicação, pode dar problema, vai dar um pouco de escopo, se a gente colocar nisso daqui, então fica mais fácil você conversar e você tem um mapa daquilo que você está atuando. Eu gosto bastante do C4, c4model.com. O autor explica muito melhor do que é essa questão. Esse aqui é um negócio... Esse aqui foi um negócio que eu conheci quando da época de lista de discussão, IRC e tal, que você tinha que tirar dúvidas. E, gente, parece que não, mas fazer perguntas boas é muito difícil. Então, quando você fala assim, acho que a Juliana está falando de comunidade e tal, te tirou dúvida e tal. Quando alguém chega assim e fala, meu código está com erro, alguém pode me ajudar? Agora, se você fala assim, eu estou usando a Gen tal, com Rails tal, e na linha tal, deu a exceção tal, e aqui está o snippet do GitHub, eu não estou conseguindo entender porque deu essa exceção. Pô, e até me anima, opa, peraí, deixa eu ver um negócio aqui, porque é legal você achar problema, né?
Ainda mais quando ele está... Então, assim, é uma coisa que você precisa praticar. Não existe, lê esse livro aqui, vê essa talk aqui que você vai saber fazer pergunta. Não. Mas a questão do problema XY, eu já vi acontecer em vários níveis, né? Tanto técnico quanto de PO, né? Que é o quê? Existe um problema X, só que ao invés de falar do problema X, ele fala da solução Y. Então, tem até alguns exemplos do nosso dia a dia mesmo, né? Então, com o Google e tudo mais, muita gente virou médico na pandemia e tal, e chega lá no médico e fala, doutor, eu preciso de um antibiótico. Preciso de um antibiótico? Mas por que está acontecendo? Eu preciso de um antibiótico. Minha garganta está inflamada, não sei o quê. Calma, vamos analisar. Eu preciso de um antibiótico. Então, você já chega lá falando para o cara a solução. Às vezes, você está com um negócio, uma pastilhinha, ele já resolve. Então, esse é um problema, então, mecânica, né? Eu não sei aqui quem tem carro, mas às vezes você chega no mecânico e olha, minha bateria está com problema, esse motor aí, não sei, quero refazer esse motor, não estou gostando do barulho dele. O mecânico já começa a visualizar as férias dele, né? Porque você já veio pedindo um monte de coisa para ele ali, ao invés de chegar para o mecânico e falar assim, quando eu ando com o meu carro, entra aqui no meu carro, vou dar uma volta aqui, Tá vendo esse barulhinho? O que é isso? Esse barulho me incomoda, eu não gosto do barulho. Ou quando eu estou com esse problema aqui, isso acontece. Então, ao invés de você explicar o problema pro mecânico, você tenta dar a sua solução ali, porque você entende carro. Você fez várias buscas no Google sobre isso. Então, isso pode acontecer no nosso dia a dia, né? E na área técnica, acontece também. Tem um caso antigo de quando eu trabalhava com data center, que a gente brincava muito. Eu até fiz uma atualizada nele aqui, né? Que eu coloquei Linux, o original é Solaris, né? Quem aqui sabe o que é Solaris? Tá vendo? Por isso que eu atualizei para Linux. Então, a galera falava assim, achei um bug no Solaris. Falei, cara, eu gosto de você, a gente trabalha junto há muito tempo. Mas, assim, você não achou um bug no Solaris. Você tem alguma coisa que você fez errada aí, eu te ajudo aqui. O que está acontecendo? E é isso. Ao invés do cara falar o que está tentando fazer e não conseguia, ele tentava falar a solução dele ali, né? E teve um caso que eu também peguei. Nossa, precisa fazer um job que vai acessar um S3, porque precisa apagar os webinars do Zoom, porque tem informação confidencial lá e GDPR, não sei o quê. Falei, caramba, complicado, hein? Pô, o Zoom tem API e tal. Falei assim, mas certeza que o Zoom não tem essa funcionalidade? Não, que precisa fazer API, vai consumir, esse job tem que rodar depois de terminar o webinar e tal. Antes de a gente começar a ver como é que ia fazer a API, se tinha banco de dados, não sei o quê, porque chegou a solução assim, né? Você pode me passar a senha de admin do Zoom? Aí tinha uma opção lá que você apagar webinars a cada 3 horas. Pronto, resolvido. Então, assim, para você entender, e às vezes você não consegue entender isso com uma pergunta só. Você precisa ficar batendo ali no PO, né? Perguntando de formas diferentes. Chegando, uma hora você aborda ele no café, outra hora você aborda ele no almoço. E aquela funcionalidade lá, hein? Será que não sei o quê? Porque às vezes nem para ele tá tão claro, né? Então, é uma coisa que me ajudou muito também a deixar mais claro essa transição, né, entre o lado de negócios e o lado técnico. E uma das últimas dicas aqui, às vezes a gente faz todo um planejamento de arquitetura, e não sei o quê, confiando em APIs externas. Não que a documentação está dizendo aqui, funciona dessa forma, essa empresa aqui, e, gente, essa empresa é a empresa XYZ, é do John, e fala um nome em inglês, bacana, mas, então, tipo assim, legal, mas vamos fazer uma POCzinha aqui? Vamos acessar essa API via curl, só para ver se o comportamento dela é como a gente acha que é, porque às vezes você lê a documentação, entende do seu jeito, já está com aquele viés, essa é a minha solução, isso aqui vai solucionar meus problemas, e viés é um problemaço. Assim. Então você faz uma POC, um spike ali, testa, só para ter certeza que toda a sua solução não está em cima de um castelo de areia, né? Então, fica a recomendação. Para fechar essa parte de arquitetura, aqui tem alguns negócios, alguns tópicos, mas tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, eu procurava tirar isso de mim também. Então, passar isso como cultura para o time. Porque eu também posso criar viés. Como é que eu sei que naquele dia eu estou... Pô, meu filho não dormiu bem à noite, está com febre e tal, e tem uma reunião, e estou com sono. Então, quando você passa esse tipo de cultura para o time, às vezes, e você dá essa abertura, né? Time de dev, principalmente, que era responsável, opinar também e ter essa cultura, você passa essa responsabilidade que, você não acha que isso daqui pode ser, tá mal organizado, não? Pô, é mesmo, cara, ainda bem que você viu isso daí. Às vezes o time de dev via mesmo. Então, é interessante você
não só passar essa mensagem de uma forma, já vou entrar na parte de mentoria agora, né? Essa mensagem de uma forma que... Essa piada aqui, umas 5 pessoas vão dar risada. Viu? Passar essa mensagem de uma forma que você transforma isso num procedimento cultural da equipe, assim, para que isso não fique preso a você, né? É muito mais resiliente dessa forma. Você pode ficar doente, você pode tirar férias e não se preocupar. Olha só que interessante. O foco é isso. E aí é a questão de você... Legal, eu sou um líder técnico, mas é a questão do funil. Às vezes eu estou muito próximo, e às vezes eu vou ser um funil para poder entregar as coisas, mas porque tem algumas funcionalidades que são muito críticas, algumas coisas que já é o terceiro rollback em produção, então eu preciso estar próximo aqui, preciso ver o código junto com vocês e tal. E às vezes não. Então, o meu objetivo sempre foi ser mais opcional possível, né? Então, essa que é a ideia de tudo isso aqui que eu falei com vocês. Procurava também... vou falar um pouco mais disso agora, que eu coloquei na área de mentoria, mas passar para o pessoal. E sobre mentoria, aprendizagem, acho que o keynote da Ju foi bem legal, né? Tem outras palestras aí. Então, assim, quanto mais informação vocês, júnior, pleno, que tiver por aí, absorver, e nessa hora é melhor. Não existe pouca informação. Então, participa de meetup, vai em evento. Quando você estiver saturado de coisa de tecnologia, não aguento mais tecnologia, vai no evento de produto, vai no evento de agilidade, né, para você ver outros contextos ali que permeiam e ajudam a nossa área também, né? E como é que começou o meu processo de mentoria, né? Fazia o que eu chamava de one-on-one tech. Era tipo um one-on-one, só que a gente conversava sobre coisas técnicas. O que você quer fazer? O que eu posso te ajudar e tal? Tentar fazer estuda isso daqui, veja essa talk e tal. E o que eu descobri? Não é todo momento que a pessoa quer aprender alguma coisa que ela quer. E aí, eu descobri isso olhando para mim mesmo, né? Putz, às vezes você está no período que, tô de boa, quero ficar aqui no modo automático, né? Não quero ficar, não quero ler o livro em inglês agora, tô com a mente cansada, né? Então, cada um tem seu tempo. Então, tinha reuniões mensais, acho que era mensais, e eu vi que não estava progredindo, né? Então, eu mudei um pouco a abordagem, falo isso no próximo slide. E também tinha o problema o problema nunca é do destinatário, é do remetente, né? Então, é muito difícil você passar a mensagem, né? O negócio está tão claro aqui na minha mente, mas aí quando sai, a pessoa, você vê no olho da pessoa, ela fechou o olhinho, virou a cara e falou, não entendeu, né? Preciso falar de outra forma. Então, tinha muito disso, né? Então, e tinha muita questão de qualidade de código, né? Que a gente chama em inglês de code smells, e é muito difícil de quantificar. Como é que você vai falar que esse código tá ruim? Pela quantidade de linhas, por causa disso, por causa dessa classe e tal? Óbvio, tem pessoas que fazem isso miraculosamente bem, tipo o Sandy Metz. Recomendo demais para quem não conhece, né? Você tem umas explosões na cabeça quando você ouve a câmera falando. E aí tinha algumas recomendações. Falou, pessoal, mas isso aqui é uma classe e tal, e nem tudo precisa ser classe, pode ser um módulo, né? Então, tem algumas informações que eu sabia meio empírico como que era a solução. Eu não sabia como passar isso como conhecimento. E aí eu me liguei disso. Falei, pô, eu me liguei disso. E aí eu mudei um pouco a abordagem. Beleza, deixa eu tentar outras coisas aqui, né? Então, ao invés de fazer 1 para 1, comecei a fazer 1 para N. Quando tinha algumas discussões em pull request ou na sala ali, que mandava algum link e tal, eu aproveitava aquilo, pessoal, vamos falar 15 minutos aqui sobre isso aqui? E falava sobre patterns, falava sobre minha opinião, né? Sobre isso e tal. E para poder incentivar mais essa questão que eu falei cultural, eu procurava ser mais um mestre de cerimônia nas reuniões. Então, se eu expliquei, pessoal, acho que isso aqui a gente resolve criando uma tabela nova, fazendo um negócio novo no controller aqui, faz sentido? Eu expliquei isso e, não entendi essa parte. Não sou eu que vou responder aquilo. É qualquer outra pessoa da reunião, porque se tem 6 pessoas na reunião e um falou, e um está com dúvida, alguém deve ter entendido.
E aí, se ninguém entendeu, eu falo, pessoal, desculpa, passei a mensagem errada de novo. É nessas horas que eu percebia que eu tinha que falar a mesma coisa que eu acabei de falar de maneira diferente para poder entender. E com isso, eu falava, beleza, João, pode deixar que a Alice vai responder isso aqui para você. A Alice já ficava branca, né? Falava, como é que é? Porque no começo, ainda mais com esse negócio de pandemia e tal, a pessoa estava na reunião, mas não estava, né? Estava presencialmente ali na reunião, mas não estava sempre. Então, isso ajudou o pessoal mais a participar. E, gente, e não é só participar do que, aquele discurso do, não, que você está sendo pago e tal. Não, gente, é que eu preciso da sua ajuda aqui como time. Eu não vou conseguir resolver isso aqui sozinho. Eu preciso de outras visões aqui, que eu posso estar vendo um negócio. Eu não falei muito na parte de arquitetura, mas eu gosto muito mais de tecnologias chatas, né? Se você vê um problema com HTML, CSS, JavaScript, fantástico. Nossa, mas é chato, gente. Mas resolve o problema, vai gerar dinheiro, vai ter nosso salário, sucesso. E esse era o meu objetivo, né? Então, e para ter essas visões diferentes, eu preciso de todo mundo participando. Então, eu fazia um pouco essa questão. E nessas discussões, né, que a gente tinha, que eu aproveitava para poder passar conhecimento e tal, uma coisa que eu via sempre, que às vezes a gente fazia o refinamento e tal, falava, gente, isso aqui é uma funcionalidade nova, eu gostava muito, eu sei que tem uma crítica aí sobre ponto e não, isso aí não é minha área, mas ponto me ajudava muito, porque quando alguém falava que o negócio era para resolver com 3 e o outro falava com 13, ou de 13 viu alguma coisa que o de 3 não viu, ou de 3 está otimista pra caramba. Então, eu sei que esse ponto é um negócio para discutir aí, eu realmente não entendo nada disso daí, mas me ajudava muito até opa, por que você acha que é 13? Por que está acontecendo aqui? Até a gente chegar no contexto. E às vezes a gente tinha uma solução de 3, uma solução de 8 e uma de 13. Então, assim, gente, se nessa classe aqui a gente colocar um if aqui, não vai resolver o problema? Pô, vai resolver o problema, hein? E a gente entrega a funcionalidade e o cliente para de receber erro 500. Putz, fantástico isso aqui, hein? Vamos colocar o if aqui. Colocar um if numa linha é uma solução de 3. Ah, não, vamos fazer um refactoring, porque aqui precisa de não sei o que e tal. E aí, entra um pouco da minha crítica quanto aos famigerados partners, né? Partner é muito legal, a gente precisa estudar, mas... e eu estou falando isso porque eu já fiz isso, tá, gente? Você fala, caramba, esse partner é muito legal e tal, onde é que eu vou conseguir usar ele, né? Então, tem um problema aqui, olha, esse problema se encaixa tanto com esse partner aqui. Então, e é muito difícil perder esse vício. Eu sempre, mais uma vez, usava o time para poder não ter esse viés. Então, gente, será que precisa de um partner aqui? Na minha visão, quando você está implementando uma coisa a primeira vez, e você está implementando um partner, não está removendo coisas, é estranho. E óbvio, tem um contexto aí, voltando para o negócio, quão rápido a gente precisa daquilo em produção? É um problema que o cliente está passando? É um negócio que, não, a gente tem 2 vezes para entregar, é um negócio que a gente está vendo aos poucos, pô, vamos pensar bem, então. Então, talvez aqui a gente consiga aplicar um partner. Então, tem várias variáveis aí que a gente precisa ver no dia a dia. E uma coisa que surgiu na equipe, que foi muito legal, assim, participei bem pouco, quase nada, que foi o Mob Programming. Tinha partes do produto lá que eles queriam trabalhar, eles se reuniam e trabalhavam naquilo, a solução que estava fora da sprint. Então, foi muito legal ver a evolução do pessoal com isso daí, né? E, como eu estava falando da parte do funil, às vezes quando tinha alguma funcionalidade mais crítica ali, eu fazia um one-on-one com quem estava desenvolvendo, falava, pessoal, vamos revisar aqui o código, porque às vezes tem uma complexidade no mundo externo, você tem que falar com SAP, com o sistema X e tal, e ao invés da gente tentar abstrair aquilo de uma classe só, você pega toda aquela complexidade que existe no sistema externo e coloca dentro das suas classes. Então, para usar o financeiro, você tem que falar com A, com B, com C, pega o ticket, vai lá, leva o café. Então, assim, às vezes essa complexidade você precisa abstrair na classe, deixar ela mais simples. E a maioria dos one-on-ones que eu revisava algum por request crítico era mais assim, isso aqui resolve o problema, mas está meio complexo, porque a gente está pegando a complexidade que a gente já tem e colocando isso dentro da nossa classe. Às vezes dá para poder passar por isso. E como eu falei, a arquitetura aí que foi a cultura que foi se criando. E eu falei recentemente em alguns slides, né, de um problema de métrica, né? Putz, code smells e tal. Cara, é impressionante como o Ruby Critic ajudou bastante nisso. Primeiro que ele é um excelente
cara para você programar junto, assim, você faz seu código lá, tá funcionando, aí você passa no Ruby Critic e te dá nota aí, fala, ô, Ruby, faz isso comigo não, tá funcionando já. Então, assim, ajuda muito você ter uma métrica de saber o que é ruim, né? Isso aqui é bom ou ruim? Poxa, mas precisa entregar isso. Nossa, mas essa funcionalidade aqui, a gente está diminuindo 0.3 no ranking do Ruby Critic, né? Para quem não usou, você coloca ele, a gente colocava ele lá no CI e funcionava muito bem. E assim, melhorar 0.01 no Ruby Critic é muito difícil. Mas piorar 0.7 é muito fácil. Fala, o que aconteceu aqui? Eu só fiz e já piorou. Então, assim, ele é muito sincero, ele fala para você, e às vezes não tem jeito, gente. Putz, para poder arrumar isso daqui, eu vou ter que refatorar e não dá, precisa entregar a funcionalidade, né? E quanto à funcionalidade, tem uma frase do Joey Armstrong, que é o criador do Erlang, que é VM do Elixir, ele fala, primeiro, a funcionalidade tem que funcionar, depois você pode, se ela estiver funcionando, você pode melhorar ela, e só então você pode otimizar. Então, assim, não é uma frase minha, Joey Armstrong aí. Então, eu gosto muito disso porque parou de ter aquele negócio pessoal, né? Pessoal, isso aqui está estranho, acho que a gente podia melhorar isso daqui, podia tirar esse acoplamento, falar aqui, ó, o Ruby Critic está falando aqui, e às vezes eu também estava errado, né? Então, às vezes eu achava que uma coisa estava ruim, o Ruby Critic falou, tá bom, eu falei, estou errado. O Ruby Critic falou que estava bom, né? Indo para a parte de mentoria, eu sei que tem palestras muito mais focadas na RubyConf aí, quem tiver interessado eu recomendo. Mas eu acho que eu falei um pouco também, né? E não existe caminho claro, né? E você tem que descobrir isso errando, né? Você tem que ser o protagonista da sua própria carreira. E às vezes seria muito bom se a gente lesse um livro, veja uma talk assim, fala, nossa, fiz isso daqui e deu certo, né? Às vezes você pode tentar replicar o caminho de alguém e dá certo, né? Mas é muito difícil, né? E nesse processo todo de líder técnico, quando o time está todo balanceado, todo mundo entendeu essa cultura, todo mundo, putz, você está cada vez mais opcional e sai alguém do time e dá aquela desbalanceada. Então, assim, esse é um processo muito difícil de escalar. Então, assim, você acaba, por mais que o foco seja não ser opcional, quando o time está balanceado e sai alguém do time, você vai lá e volta de novo o funil, e volta pessoal e tal, vamos aqui. Então, foi algumas das dificuldades que eu tive na mentoria como líder técnico. Aí um resumo, né? Eu falei dos professores aí, acho que se eu ensinasse alguma coisa 10 vezes, talvez a 11ª ia ser melhor do que a 10ª, porque é muito difícil passar a mensagem, ensinar e tal. Então não dá nem para dizer que eu era júnior, né? Que eu era estagiário naquilo, né? Então você tem, putz, o cara tem um conhecimento técnico bom, mas ele é estagiário em ensinar. Então é uma discrepância muito complicada, né? Mas é muito legal com o tempo você ver o resultado do time. As opiniões não precisam ser 100% igual às suas. Se fosse 60% já está ótimo. Já fala, gente, de boa, isso aqui faz muito mais sentido e tal. Então é muito legal isso. Métricas claras de código com o Ruby Critic, o Robocop. Ajuda a não ter essa questão de opinião pessoal no código, né? E eu aprendi demais com as dúvidas das pessoas. Justamente por isso, né? Porque tinha um gap ali que eu não sabia. Eu sabia que aquilo tinha que ser um módulo, não uma classe, mas não sabia explicar o porquê. E aí, qual que é o motivo formal disso, né? Aí tem trabalhos acadêmicos que explicam, não, por causa disso e tal. Então, às vezes, quando você ouve aquelas palavras de motivacional, que você aprende ensinando, você aprende mesmo, porque você muda a visão, né? Você precisa ter um pouco de empatia e falar, por que isso aqui que eu estou falando, a pessoa não está entendendo, o que eu estou errando aqui? Você acaba aprendendo mais, falar, isso aqui tem que ser isso por causa disso e tal. Então, eu aprendi bastante. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Palestra fantástica. Eu espero que todo mundo aqui nessa sala cheia de gente tenha aproveitado bastante, muita coisa para aprender, realmente. Essa questão do crescimento para um líder técnico é uma coisa difícil, tem muita coisa que você tem que ir carregando, vai sobrecarregando e tudo mais. Infelizmente, olhando pelo tempo, não vai dar para a gente trazer um palco de perguntas. Então, por conta disso, eu gostaria de antemão pedir a todo mundo mais uma salva de palmas para o
para o Lindolfo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.